hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos estudando sobre os dons espirituais. Iniciamos quarta-feira sobre os dons vocais. Aprendemos, isso, meu querido, obrigado. Aprendemos que os dons vocais são 3. Vocês ainda lembram desses dons? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, tem esses 3 dons dentro, digamos assim, dessa pasta, que seriam os dons vocais. E hoje nós vamos estudar sobre um desses dons. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14. Obrigado, minha irmã. Primeira Coríntios 14, do versículo 1 ao versículo 5. E diz assim: siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que, nesse mesmo Espírito que o Senhor inspirou os apóstolos, a igreja primitiva, no ensino e no experimento dos dons, assim também o Senhor faça com a nossa igreja. Que cada um tenha a consciência de receber os dons e de administrar bem esses dons, porque são presentes dados pelo Senhor através do teu Santo Espírito. E nesse momento eu peço que o Senhor possa esclarecer essa palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de como nós devemos buscar os dons espirituais. Os dons não podem ser buscados de qualquer maneira, e nem devem ser usados de qualquer maneira. Os dons, eles devem ser buscados, e o apóstolo Paulo usa a expressão: sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação. O que significa buscar esse caminho com amor e dedicação? Com amor, queridos, tem a ver como nós nos movemos nesse dom. Esse dom, e nós já falamos, ele não é para que ninguém apareça, mas é para que nós possamos servir ao corpo de Cristo. E nós devemos fazer isso com amor. Com amor não é aquela coisa do romantismo. Não, mas é com amor no sentido de, se possível até, venhamos a nos sacrificar para a edificação da igreja do Senhor. Então o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz: olha, o caminho é o caminho do amor. Mas nesse caminho do amor, isso deve ser exercido com profunda dedicação. E ele deixa muito claro aqui, ele diz, principalmente o dom de profecia. Eu quero falar exatamente sobre esse dom hoje. Eu quero falar sobre o dom de profecias. Eu até pensei em trazer hoje sobre o dom de línguas e interpretação, mas é importante nós entendermos primeiro que a Bíblia fala, especialmente no Novo Testamento, sobre profecias, para quando nós viemos falar sobre os dons de língua e interpretação, porque há um momento em que, quando o dom de língua tem interpretação, ele fica no mesmo nível ali da profecia. Então a gente precisa entender primeiro a respeito de profecias. Então,
Hoje o desafio é que você possa crescer e continuar crescendo no conhecimento dos dons espirituais, e hoje especificamente sobre o dom de profecia. Nós não estamos aqui para tratar especificamente sobre experiências, apesar que nós iremos ilustrar alguns pontos com experiências, né? Contando como isso acontece, contando como eu já vi esse dom se manifestar. Mas a princípio nós precisamos entender, queridos, que os dons, para serem experimentados pela igreja e buscados pela igreja, eles precisam ser bíblicos e para os nossos dias. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje sobre o dom de profecias é: esse dom, para os dias de hoje, ele é bíblico. Ou seja, a Bíblia ensina que nós devemos buscar esse dom, ou exercer esse dom nos dias de hoje. Então, antes de falar se é bíblico, eu quero começar falando sobre o que é o dom de profecia. E um pouquinho mais na frente, nós vamos falar sobre dom de profecias no Antigo Testamento e dom de profecias no Novo Testamento, que é a nova aliança. Então, o dom de profecia, queridos, é uma capacitação que uma pessoa tem de falar a mensagem de Deus para outra pessoa, para a igreja, de forma clara e direta. O dom de profecia não vem carregado com um eu acho. Apesar de nós termos muito cuidado, devemos ter muito cuidado quando a gente leva uma palavra para outra pessoa. Mas o dom de profecias bíblico, ele deve ser dado sempre com muita responsabilidade, sabendo o perigo que é falar em nome de Deus, sem ter de fato convicção de que foi Deus mesmo que te direcionou a falar para alguém. Então, é como se fosse um recado especial de Deus. E esse dom, ele tem o propósito de edificar. Ou seja, edificar tem a ver com construir. Quando eu sou usado em profecias, eu tenho a missão de edificar, de fortalecer, de construir aquela pessoa em Deus. Eu tenho o propósito também de encorajar, que é a ideia de fortalecer aquela pessoa, encorajar ela, direcionar ela segundo os propósitos de Deus. E também temos um propósito de consolar os outros. A profecia também vem como uma palavra de consolo. Então ele está aí dentro desse tripé. Tem a ver com edificação, tem a ver com encorajamento e tem a ver com consolo. A pessoa que profetiza, segundo o Novo Testamento e o apóstolo Paulo, ela está falando sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Ela não está falando o que ela acha. Ela não está falando uma sensação que ela tem, um sentimento que ela tem. O profeta, de fato, ele não fala aquilo que ele acha agradável. Ele fala aquilo que Deus direciona ele a falar. Então, você vai ver que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, que quem profetiza fala para edificar, exortar e consolar. É bíblico? É, mas em que sentido? Se ele cumprir esses três propósitos. Ou seja, queridos, a profecia serve para levantar a pessoa, a fé da pessoa, para ajudar aquele que está caído. O dom de profecia serve para dar conselhos de Deus e trazer um conforto para as pessoas nos momentos de dificuldade. Então, o dom não é para envergonhar. O dom não é para expor as pessoas. Às vezes a gente vê na televisão, especialmente, alguns, eu vou falar. Querido,
Quando a pessoa fica falando muito isso, a impressão que dá é que ela está chamando a atenção para ela, como se ela fosse mais especial do que as outras. Eu vou falar. Eu vou falar aqui. O dom não tem esse propósito. O dom tem um propósito de ajudar alguém a estar no centro da vontade de Deus, seja edificando essa pessoa, seja encorajando essa pessoa, ou seja consolando essa pessoa. Não tem o propósito de expor ninguém. Então, quando a gente olha aqui em Coríntios, a gente percebe, queridos, que o dom no Novo Testamento é profundamente bíblico. E também é para os nossos dias. A Bíblia, como eu falei, especialmente no Novo Testamento, deixa claro que o Espírito Santo concede dom de profecia à igreja para essas três coisas: edificar, consolar e exortar. Ou você acha que nós não precisamos de edificação, de consolação e de exortação? Nós precisamos disso. 1 Coríntios, a gente leu agora, capítulo 14, versículo 1, diz que segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profecia. Isso nos ensina que a profecia é algo que deve ser desejado e buscado pela igreja. Paulo não daria um conselho para a igreja se não fosse para a igreja experimentar isso. Então, se Paulo está dizendo assim: buscai com zelo e com amor os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, isso significa que é uma responsabilidade nossa buscar especialmente esse dom. Aí você vai lá em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, deixa eu ler aqui, Atos 2, 17 e 18, diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. Os jovens terão visão e os velhos terão sonhos. O que me deixa em crise nesse texto é que nos últimos tempos eu estou tendo mais sonhos do que visão. Então eu estou mais encaixado nos velhos do que nos jovens. Ele diz: sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, falar sobre isso, às vezes você vê muitas pessoas profetizando, mas vê pouco se falando especificamente sobre o que é isso. Então, queridos, entenda: profecia bíblica é para os nossos dias. O apóstolo Paulo recomenda que nós devemos buscar isso. Tem um propósito: edificar, exortar, encorajar, e é um cumprimento de uma promessa que foi dada pelo profeta Joel. O apóstolo Pedro, ele está explicando isso aqui para aqueles que ouviram a palavra, quando houve aquele falar em línguas, e as pessoas estavam achando que estavam embriagados, e Pedro começa a explicar o que estava acontecendo. Ele diz assim: o que está acontecendo aqui é que está se cumprindo a profecia do profeta Joel. E aí ele fala nesse capítulo 2. Então, Pedro afirma, queridos, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e as pessoas iriam profetizar. O que é que isso significa? Significa, queridos, que a profecia não era exclusiva apenas para a igreja primitiva. Não era exclusiva somente para o Antigo Testamento. Nós vamos ver que existem pequenas diferenças. Mas a profecia, ele é para o Novo Testamento, ele é para a igreja de hoje, e continua sendo uma prática espiritual importante para a igreja até hoje. Deixa eu ajudar a irmã da foto aqui.
As irmãs ficam mostrando, pastor, olha as fotos que eu já tirei do senhor. É cada foto aqui, vou ajudar. Toda vez eu vou ficar ajudando, irmãos. Vocês já entendem, vou nem dizer mais. Então, queridos, em que outros textos nós podemos ver o dom de profecia no Novo Testamento? A gente vai ver que no Novo Testamento a profecia ela é destacada como uma das manifestações do Espírito Santo. O que é uma manifestação? É a maneira como o Espírito Santo se move através dos crentes, através do povo de Deus, que é dada para edificação, como falei, exortação e consolo das pessoas e da igreja. Então, a Bíblia nos ensina que por meio da profecia, o que é que Deus faz? Deus fala diretamente ao seu povo. É claro que a profecia nunca vai e nunca deve contrariar a Bíblia, e esse deve ser um critério que não pode ser de maneira nenhuma flexibilizado. Não, metade da profecia foi bíblica, a outra metade não foi bíblica. Deus não dá uma profecia pela metade, Deus dá uma profecia completa e bíblica. Então, esse é como se fosse um crivo, né? É como se fosse um filtro que nós devemos ter quando a gente vê alguém falando em profecia. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte: a outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espírito, a outra variedade de língua e a outra interpretação de línguas. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está começando a listar os dons espirituais que são concedidos pelo Espírito Santo. E quando ele começa a listar esses dons, ele inclui a profecia como um dos dons que Deus dá para a igreja e para o bem comum, para a edificação desse povo. Ou seja, a profecia, como qualquer outro dom espiritual, é dado pelo Espírito Santo para servir para o propósito de edificar, consolar e encorajar a igreja. Então, vamos tirar a profecia, então a gente tem que tirar os outros dons. Por quê? Em nenhum momento você vai ver na Bíblia dizendo o seguinte: olha, não considere mais isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, nós já lemos esse texto. Ele diz que nós devemos seguir em amor, procurando com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profecia. É interessante que Paulo aqui, ele destaca o dom de profecia como algo que deve ser o mais desejável da igreja, entre os dons espirituais. Por quê? Porque ele edifica a igreja. Porque é uma forma que Deus fala à igreja. E o apóstolo Paulo está nos orientando que este dom deve ser buscado de forma especial, e ele mostra aqui, exatamente nesse versículo, sobre a importância para a vida da comunidade, o cotidiano da igreja. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, a igreja não pode continuar avançando, ou vai ter dificuldade, sei lá, se não tiver alguém que esteja desenvolvendo, ou a igreja buscando desenvolver esse dom de profecia. Aí o versículo 3 do capítulo 14, olhe na sua Bíblia, para depois dizer só assim: o pastor está falando aí, será que é isso mesmo? Será que é de Deus? Bem, se está na Bíblia aí, meu irmão, olha aí. 14,3 diz: quem profetiza, porém, fale para edificação, exaltação e consolo dos homens. Ou seja, Paulo começa a declarar, esclarecer, como eu falei, a função disso: exortação, edificação e consolo. Não é apenas uma palavra de Deus para o futuro, não é só apontando para o que vai acontecer, mas uma palavra que serve para edificar hoje a vida espiritual da igreja, para exortar hoje, para vivermos conforme os princípios da palavra de Deus e para consolar aqueles que estão passando por dificuldades. Então, o apóstolo Paulo fala assim: quem profetiza, o que ele está dizendo aqui? Que existiam pessoas que profetizavam. Se algo não fosse bíblico e nem fosse para ser experimentado pela igreja primitiva, Paulo diria o seguinte: quem profetiza, pare de profetizar. Mas ele não diz isso. Ele diz: quem profetiza, siga essa linha: edificação, exortação e consolo dos homens. Por que Paulo fala sobre essas coisas, queridos? Porque
A igreja estava recebendo esses dons. O Espírito Santo tinha descido, a igreja tinha recebido um revestimento de poder, ali em Atos capítulo 2. E a igreja precisava entender como utilizar esses dons. E você vê aí no capítulo 14 que ele fala sobre a questão da ordem, né? De ter uma organização. Então, o que é que Paulo faz? Paulo começa a instruir as pessoas. Olha, esse dom, quem profetiza, faça e siga essas orientações. No versículo 5 desse capítulo que nós lemos agora, veja o que o apóstolo Paulo fala no versículo 5. Você pode colocar aí, Anderson, por favor. 1 Coríntios 14, 5. Veja o que Paulo fala aqui, ó. Na minha versão diz o seguinte: eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas ainda mais que profetize. Prefiro que profetize. E quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Paulo continua aqui explicando esse capítulo 14, falando sobre o valor do dom de profecia sobre o dom de línguas. Não é que o dom de línguas não seja importante. Ele está dizendo assim, olha, dentro de uma categoria em que nós estamos pensando na edificação da igreja, a igreja deve buscar com mais zelo, com dedicação, o dom de profecia. E ele fala assim, eu até gostaria que todos falassem línguas, mas que profetizassem. Então, por que Paulo fala que a profecia, né, ainda mais que profetizassem? Como eu disse, porque a profecia serve para a edificação da igreja. Quem fala em línguas, o texto diz que fala a Deus, que não entende o que fala, é isso que o apóstolo Paulo fala aqui, a não ser que haja intérprete, ou a não ser que aquele que fala interprete. Fala assim, mas como é que eu sei que o que a pessoa está falando ali é de Deus? Você vai olhar para a palavra, você vai olhar se isso se cumpre. Então, Paulo está dizendo aqui que é importante, o dom da língua mas para a igreja é mais importante que possamos buscar o dom de profecia. Então ele destaca aqui que a profecia tem um impacto direto na vida dos ouvintes e traz uma instrução mais clara. Eu poderia pegar aqui, por exemplo, vocês entenderam? Eu também não entendi nada, mas se eu continuar aqui eu vou ser notificado. Agora, se houver um intérprete, e se Deus estiver me usando para isso, ou usando alguém, aí, aquilo que está sendo dito, ele está no mesmo nível da profecia, porque é isso que o apóstolo Paulo fala, a não ser que as interprete. A gente vai ver isso no próxima quarta-feira, sobre a questão da variedade de línguas e da interpretação de línguas. Atos capítulo 21, versículo 9, a gente está citando alguns textos do Novo Testamento, não vamos citar todos, mas alguns. Diz, e tinham 4 filhas virgens que profetizavam. A gente vê nesse versículo bíblico que eles uma referência às filhas de um homem chamado Filipe. E o que é que essas filhas tinham? Elas tinham o dom de profecia. E o que é que isso nos mostra? Nos mostra que a profecia não é limitada a um grupo específico de pessoas, mas que mulheres também podiam exercer esse dom na igreja primitiva. Quando você vai ver o cumprimento da profecia de Joel, ele diz que o Senhor derramaria do seu espírito sobre a igreja. Então, é interessante que ele diz que Filipe tinha essas 4 filhas, e ele dá esse destaque, e essas 4 filhas profetizavam.
Eu pergunto para você, queridos, hoje, o dom de profecia, ele é bíblico ou não é? Você viu na sua Bíblia? Sim. Aí vem uma segunda pergunta, que é o segundo ponto que eu quero falar com vocês hoje. Se é bíblico, pastor, eu quero. E eu quero responder essa segunda pergunta. O dom de profecia é para todos? Estou falando do dom. O dom de profecias é para todos? A resposta, ao mesmo tempo, é sim e não. Aí você diz, pastor, aí você está dizendo talvez? Não. Em determinado aspecto, sim, é para todos. A profecia é para todos. Mas em outro aspecto, não. E eu vou explicar isso para vocês. O dom de profecias não é para todos os crentes de forma permanente. Mas todos podem ser usados por Deus em algum momento para profetizar, se o Espírito Santo assim permitir. Então, se eu fosse ilustrar aqui, uma coisa é alguém, vamos lá, digamos que isso aqui fosse o dom de profecia, é alguém que carrega o dom da profecia. Uma outra coisa é, em um momento específico, Deus usar aquela pessoa para levar uma palavra, mas foi naquele momento. Uma coisa é aquela pessoa que tem o dom da profecia e tem isso como ministério, e não como algo que você é usado ou não. Então, nesse aspecto de ser usado, qualquer um pode ser usado, e a pessoa é usada e fala assim, você é um profeta. Fala assim, olha, eu sinto que Deus me deu isso agora, mas eu não sinto que eu sou um profeta. Eu profetizei, eu falei aqui, eu trouxe uma direção de Deus, mas eu não sinto, porque isso não é sempre que acontece. Mas uma outra coisa é a pessoa que carrega isso na sua vida. Então, essas pessoas podem ser usadas por Deus em algum momento para profetizar, conquanto o Espírito Santo lhe permita fazer isso. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. 1 Coríntios 12, 30. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: todos falam em línguas? Qual é a resposta? Sim ou não? Todos falam? Não. Você não é crente? Todo mundo aqui é crente? Amém. Mas todos falam em línguas? Não. Ah, pastor, isso é uma caixa especial. Também não, a gente vai ver isso na próxima quarta-feira. Por que Paulo fala isso? Paulo fala assim, ó, todos falam em línguas? A resposta, obviamente, era não. Todos interpretam? E a resposta, naturalmente, seria não. Ou seja, nem todos têm o dom específico de profecia, mas todos os crentes têm a capacidade de ser usados pelo Espírito Santo para profetizar de forma pontual, de forma especial e de forma com a necessidade que Deus quer realizar em determinado lugar. Então, nós precisamos fazer uma diferenciação entre ser usado por Deus em profecia e carregar o dom profético. O que a gente pode entender aqui? Nós podemos entender aqui que a profecia não é algo exclusivo para um pequeno grupo, para uma casta, né? Não gosto de usar essa expressão, mas para um grupo especial e seleto do povo de Deus. Mas o dom de profecia, como uma habilidade contínua, especializada, é sim dada a algumas pessoas de forma especial, como parte do ministério profético dentro da igreja. A Bíblia fala sobre 5 ministérios. Vocês lembram quais são os 5 ministérios? Pastoreio. Diz que a Bíblia diz que o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres
Pode falar. Vou voltar. Deus deu um para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. O mestre é importante dentro da igreja? O pastor é importante dentro da igreja? O evangelista é importante dentro da igreja? E por que o profeta não é importante dentro da igreja? Por que o ministério apostólico não é importante dentro da igreja? Algumas pessoas vão dizer, não, porque o apóstolo é somente ali dentro do padrão daquelas pessoas que viram Jesus. Eu não estou falando nesse aspecto, estou falando no sentido de um chamado. Mas hoje eu não vou falar sobre apostolado, vou falar sobre o profeta. Então vocês percebem, queridos, que muitas vezes nós estamos marginalizando alguns ministérios que o Senhor concedeu à igreja, simplesmente por pura tradição? Não, porque eu não conheço isso. Bem, você pode até não conhecer. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não devemos ser ignorantes. Ou seja, não podemos ficar sem o conhecimento do que a Bíblia fala sobre os dons. Qualquer crente pode ser usado em momentos específicos, mas alguns, assim como alguns dons, nem todos têm todos os dons, mas alguns têm os dons e outros não. Então vamos imaginar aqui, queridos, um exército. Não, vamos imaginar uma sinfonia aqui. Então, na sinfonia, nós temos instrumentos de sopro, nós temos instrumentos de corda, nós temos instrumentos, como é aquele que bate, esse nome que fala? De percussão. E nós temos instrumento de quê? De corda, né? Falei corda já? Eu falei, né? Pronto. Então, você de repente pode dizer assim, rapaz, eu acho lindo quem toca determinado instrumento, digamos que toca violino, instrumento de corda. Eu amo quem toca violino. Numa orquestra, se faltar o violino, para mim está faltando alguma coisa. A pessoa fala assim, pois eu sou diferente. Eu gosto das pessoas, eu gosto do instrumento, sei lá, da flauta. Se não tiver a flauta, para mim está faltando alguma coisa ali naquela orquestra. E outro pode falar assim, eu gosto daquele instrumento de percussão. Aquela pessoa que faz. A pergunta que eu faço para você é, qual desses três instrumentos são mais importantes em uma orquestra? Todos são importantes. Agora, naturalmente, nós podemos nos identificar ou gostar mais de um do que de outros. Da mesma maneira, são os dons espirituais. Às vezes, nós gostamos mais de alguns dons do que de outros. É tanto que o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu queria que todo mundo falasse línguas, mas que profetizem. Nesse caso, Paulo está dizendo o seguinte, olha, a profecia ela é mais importante aqui, nesse aspecto que eu dou no línguas, a não ser se houver quem interprete. Mas, todos os dons, eles são importantes. Todos os ministérios, eles são importantes. Então, Deus deu os ministérios para edificação do corpo de Cristo. Então, não adianta dizer assim, hoje só serve o ministério pastoral, o ministério de mestre e de evangelista. O profético foi lá para o passado, não serve mais para hoje. Não, o apostólico não serve mais para hoje. Então, espera aí. Somos nós que escolhemos quais os ministérios que são importantes para a igreja? Ou é a Bíblia que nos ensina sobre o que de fato é importante para a igreja? Então, o dom de profecia, ele é bíblico, ele tem propósito, ele é para todos, no sentido de que as pessoas podem ser usadas pelo Espírito Santo, mas algumas pessoas carregam esse dom, e não necessariamente são usadas em algumas ocasiões, mas carregam esse dom, que aí se torna um ministério profético. Agora, certo, pastor, estou começando a entender, que bênção, porque, queridos, isso na minha cabeça já em um tempo dava um nó muito grande. Que bom que você está começando a entender. Mas uma outra pergunta a gente precisa responder. E qual é a outra pergunta? Como o dom de profecia se manifesta biblicamente? E eu sempre uso a expressão biblicamente.
Porque não adianta dizer, eu tive uma experiência e essa experiência contraria a palavra. Então, como esse dom se manifesta? Então a gente vai ver que esse dom se manifesta de maneiras diversas. Mas tem um detalhe: é sempre o Espírito Santo quem direciona e inspira a pessoa a profetizar. Então não há um profeta autônomo, no sentido de que ele é que fala. Quando o profeta fala, acontece porque ele fala o que ele quer. Não, ele não fala o que ele quer. Ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. Então, a manifestação desse dom, ele pode ser tão simples como uma palavra de encorajamento, como um direcionamento para alguém, ou pode ser uma mensagem mais profunda, que vai revelar situações específicas que estão dentro da exortação. Então vamos dar um exemplo prático de como isso poderia acontecer. Vamos imaginar que tem uma reunião de oração. Algumas pessoas aqui estão reunidas para orar. Então alguém nesse momento, vamos imaginar que essa pessoa não tem o dom de profecia, ela foi usada naquele momento, ela pode receber um toque, uma ação do Espírito Santo naquele momento, e ela vai naquele instante dizer uma palavra de consolo ou de exortação para outro irmão que está passando por alguma dificuldade. Ele não sabe. O irmão não está nem esboçando qualquer tristeza. Mas naquele momento a pessoa chega para o outro e fala assim: olha. E aí a gente sempre pede que você faça isso, porque a profecia precisa ser, e a gente vai ver, testada, né? Ela precisa ser avaliada. Então a gente sempre orienta: se você vai levar uma palavra para alguém, você sente que é de Deus, você fala assim: olha, eu estou sentindo isso de Deus, tal. Eu queria que você depois avaliasse se faz sentido para você. Então, de repente tem alguém aqui, eu falo assim: olha, estou sentindo de Deus falar para você que você está triste, que você orou pedindo a Deus que lhe desse uma direção, e a direção que eu tenho é essa, que Deus vai cuidar disso, que Deus vai conduzir isso, que Deus vai resolver essa questão com você. Às vezes você não sabe nada, é você usado assim. Então, vamos imaginar em uma situação hipotética, né? Por exemplo, se alguém está com medo de tomar uma decisão. Quem é que está com medo de tomar uma decisão aqui? Brincadeira. Não precisa se manifestar. Mas imagine que você está com medo de tomar uma decisão muito importante. E alguém é usado agora para você e diz assim: não temas. Deus está... Estou sentindo Deus dizer isso aqui. Você não deve temer. Que Deus vai estar com você. Que Deus vai te dar sabedoria para tomar essa decisão. Que Deus vai colocar as palavras na sua boca. Você ainda não as tem, mas quando você estiver diante dessa pessoa, você vai ter. Então, a pessoa pode ser usada em profecia nesse aspecto aqui. Então, nesse sentido, ele é usado em que... Qual dos três pés do tripé? Consolação. Está consolando aquela pessoa. Ou então, de repente, está encorajando. Nesse caso aqui, está encorajando essa pessoa a tomar uma decisão. Uma outra coisa. Vamos pensar dentro da igreja. E aí é um perigo. E por que eu falo um perigo assim? Tem que ter muito cuidado com relação a isso, queridos. Por quê? Porque durante um culto, um líder, e vamos pensar em alguém que é usado em determinados aspectos, ou que carrega esse dom de profecia, pode sentir uma direção de Deus para trazer uma palavra à congregação, dizendo algo como: Deus está preparando um tempo de renovação para esta igreja, e Ele está chamando todos para se prepararem para um novo que Ele trará. Dá um exemplo disso. Tivemos a conferência de adoração, de oração, e durante essa conferência eu tive uma direção de Deus. Posso dizer que foi uma visão, porque me veio uma imagem, mas também me veio uma palavra. E a palavra que o Senhor dizia, por exemplo, era que
não se preocupasse com as cadeiras vazias, porque o Senhor enviaria as pessoas. Então, eu não diria isso se fosse somente de mim. E também é aquela coisa, quando você leva algo, Deus vai ter que cumprir. Não que Deus tenha a obrigação de cumprir, mas se eu falo em nome de Deus, isso vai se cumprir. Então isso me dá primeiro um pavor. E qual é o primeiro pavor? Vai ter cadeiras vazias? E a segunda coisa é, Deus vai enviar, quanto tempo isso vai acontecer? Então, queridos, devemos ter muito cuidado com relação a isso. E claro, aquilo que eu disse, a igreja deve naturalmente avaliar e pesar e ver se isso tem fundamento bíblico, né? E como eu falei, com relação à vida de uma pessoa, às vezes o dom de profecia pode ser usado para direcionar uma pessoa sobre um caminho que ela deve seguir. Então isso pode ser algo como, o Senhor tem te chamado para cumprir um ministério, para um novo ministério, onde você vai ser usado, vai trazer cura, vai ser usado de maneira extraordinária. E você pode falar isso, e dizer assim, de vez isso faz sentido para você. E aí depois a pessoa pode dizer assim, inclusive, essa semana eu estava orando para que Deus pudesse me dar clareza sobre isso e tal. E eu contei também um exemplo, vocês já devem ter ouvido aqui, vou só repetir para só ilustrar essa questão. Foi quando eu estava dormindo e tive um tema, 3 tópicos. Eu pensei que era uma mensagem bíblica, mas não era. Era uma direção para dar a uma pessoa. E eu liguei para uma colega que a gente tem, Edmara. E eu disse, Edmara, Deus disse que seria, não lembro todos os tópicos, mas assim, uma nova direção, um novo lugar, novos desafios. Falei com ela e ela estava esperando o direcionamento de Deus para mudar da cidade de Patos para João Pessoa. Eu não tinha tanta ligação no sentido de falar essas coisas com ela. E quando eu falei, ela disse, olha, exatamente estava orando por isso no final desse ano, para retomar essa decisão. Hoje ela está lá morando. Foi só por causa do que eu falei? Não, outras coisas confirmaram também para ela. Mas essa foi uma das confirmações. Então, queridos, esses exemplos que eu estou compartilhando com vocês, e que eu compartilhei aqui, mostra que a profecia pode ser uma palavra de encorajamento, pode ser uma revelação sobre algo, ou algo que está acontecendo, ou vai acontecer, mas também um conselho de Deus para ajudar a pessoa a caminhar segundo a sua vontade. Até aí está dando para entender? Se perguntar para você sobre profecia, você já sabe responder alguma coisa? Espero que sim. Vamos lá. Aí vem uma outra coisa. Qual é a diferença da profecia do Antigo Testamento e do Novo Testamento? O que tinha no Antigo Testamento que é semelhante ao Novo, e o que tem no Antigo Testamento que é diferente no Novo? Então, os profetas do Antigo Testamento eram pessoas especificamente chamadas por Deus para serem porta-voz dele. Então, quando o profeta falava, não tinha essa de assim, olha, veja se faz sentido para você, Israel. Quando ele falava em nome de Deus. E no Antigo Testamento, que é a velha aliança, isso era frequentemente direcionado a um povo, a uma nação. E funcionava como uma maneira de Deus falar diretamente a essas pessoas. Então Deus falava com as pessoas através dos profetas. Então, por exemplo, você vai ver o profeta Isaías, ou Jeremias, ou o próprio profeta Ezequiel. O que eles traziam? Eles traziam palavras e mensagens de Deus de advertência para aquele povo, mas também traziam palavras de consolo, e também traziam para o mesmo povo promessas de Deus. E como é que isso acontecia? Muitas vezes ele trazia essa profecia usando símbolos, usando visões, e às vezes usando até sinais poderosos de Deus. Agora, a palavra do profeta no Antigo Testamento, como eu disse para vocês, ela tinha uma autoridade direta. O profeta não era questionado. Não se podia questionar o que o profeta falava. Não se podia contestar ele. Então, o profeta, o que ele dizia, estava dito. Apesar
de algumas coisas serem parecidas, né? Consolo, edificação, exortação. No Novo Testamento tem algo diferente. E o que é que tem diferente? A profecia continua sendo importante, igual era no Antigo Testamento, igual era na Antiga Aliança, mas o foco agora é um pouco diferente. Não é totalmente, mas ela é um pouco diferente. Ela não serve apenas para trazer juízo para o povo, sobre a nação. Ela não serve apenas com esse propósito, como o profeta naquela época tinha, né? Mas ela tem um propósito da igreja. Ela tem um propósito de edificar a igreja, de exortar os crentes, de trazer para os crentes e para a igreja consolo. Ou seja, os profetas do Novo Testamento também têm um papel muito importante, assim como os profetas do Antigo Testamento, mas com aspectos um pouco diferentes. Eles não têm a mesma autoridade de trazer palavras de juízo para o povo de Deus como no Antigo Testamento. Está dando para entender? No Antigo Testamento o que o profeta falava era indiscutível. No Novo Testamento o que o profeta fala deve ser julgado. No Antigo Testamento Deus falava através do profeta para uma nação. No Novo Testamento Deus fala através de pessoas, seja em momentos específicos, ou seja, uma pessoa que carrega esse dom profético para edificação, para exortação, e para edificação, exortação e consolo de uma pessoa ou de uma igreja. No Novo Testamento, diferente do Antigo, a profecia tem um aspecto mais pessoal e pastoral. E o propósito, como eu falei, é edificação. Todos os dons que foram dados pelo Espírito Santo para a igreja têm um propósito de edificar o corpo de Cristo. E lembre-se, edificar o quê? É construir esse corpo, é instruir esse povo, é ajudar esses crentes a permanecerem fiel ao Senhor. Então a gente viu que em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, quem profetiza fala para edificação, exortação e consolo. Se eu pudesse resumir isso aqui, eu diria o seguinte: no Antigo Testamento, a profecia era mais voltada para trazer mensagens de juízo ou promessas do futuro com autoridade direta de Deus para o povo. No Novo Testamento, a profecia visa edificar, exortar, consolar a igreja com o propósito de fortalecer a fé dos crentes e guiar o corpo de Cristo. Com um diferencial, que no Novo Testamento, as profecias, elas devem ser julgadas, não o profeta. E quem vai julgar o profeta no Novo Testamento é o próprio Deus. Quando eu falo julgar, vai trazer juízo sobre ele. Agora, o que ele fala, a igreja e as pessoas devem sim tecer esse juízo. Cadê Mauro Filho? Quinto ponto, Mauro Filho. Eu queria encerrar esse assunto sobre profecia, para a gente passar depois para não continuar. Vocês ainda têm pique para aguentar mais um pouquinho? Vamos lá? Quinto, o profeta tem controle sobre a profecia? O profeta do Novo Testamento, que não está no Antigo Testamento, então no Antigo Testamento não vale mais? Querido, já expliquei, no Antigo Testamento tem um propósito, no Novo Testamento tem outro propósito. Então, o profeta tem controle sobre a profecia? Eu vou responder com duas coisas: sim e não. Por quê? Ele tem controle sobre a profecia porque ele tem controle sobre o que ele vai falar. Ou seja, ele tem controle no sentido de receber uma direção de Deus e como será a melhor maneira de falar isso para determinada pessoa. Mas não, por quê? Porque ele não pode criar a profecia. Então não, ele não pode criar. Eu vi um dia alguém falando assim, né? Foi um
um videozinho dizia assim: fala para fulano de tal, isso é uma brincadeira, né? Fala para fulano de tal que eu vou arranjar um marido para ela. Eita, alguém já disse assim, amém, eu já vi aí, viu? E aí, a pessoa fala assim: olha, Deus mandou te dizer que Ele já vai arranjar um marido para você. Amém, amém. E eu digo mais: e é rico, é bonito, tem carro do ano, é romântico. Aí, na hora, Deus fala assim: não disse aí não, só. Então, o profeta, ele tem um controle, no sentido de como ele vai falar, mas ele também não tem um controle, porque ele não fala o que ele quer. Ele fala aquilo que Deus direciona ele a falar. Então, não é algo que acontece sem controle. Você vai olhar no capítulo 14, especialmente no capítulo 14 de 1 Coríntios, que Paulo o tempo todo está estabelecendo normas, direcionamentos para que a coisa não saia do controle. Então, Paulo ele é muito cuidadoso com isso. Paulo capítulo 14, versículo 32 diz o seguinte, ó: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, o profeta tem controle sobre o que diz e deve falar com responsabilidade. Responsabilidade. Por quê? Porque se ele não tem responsabilidade, certamente o juízo de Deus vai vir sobre a vida dessa pessoa. Então, a profecia, queridos, não deve ser vista como algo descontrolado ou impulsivo. Então, eu estou sentindo aqui, eu tenho que falar. Então, eu tenho que falar. Calma, meu irmão. Porque Paulo já disse que tu tem controle. Ah, pastor, me dá esse microfone aqui agora. Eu tenho que falar. Calma, meu irmão. Compartilha comigo aqui, para eu poder saber se podemos falar isso aqui agora ou não. Então, a pessoa pode escolher um momento, a maneira de falar, e a pessoa tem que estar o tempo todo sensível ao Espírito Santo para saber como, quando, onde falar. É diferente do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, quando Deus falava, meu irmão, era na frente de todo mundo, era do jeito que Deus dizia, no sentido de não tinha que alisar, era pá. No Novo Testamento não, nós estamos debaixo da graça. Nós temos a nova aliança. Então, o profeta que carrega esse dom, ele tem que saber isso. Ou então, se você recebe um direcionamento específico, tem que saber falar também. Não é aquela assim, eu vou falar, viu? Eu estou vendo, eu vou falar aqui. Tem homem traindo a mulher. Eu vou falar. Isso é vergonhoso. É constrangedor. As pessoas ficam assim, eita, quando ele está falando, ele entrega mesmo. Ele está fazendo, pode até estar entregando, pode até estar falando o que Deus disse, mas não está sendo responsável com o que está fazendo. Ah, então não tem que expor o pecado da pessoa. Não tem que expor o pecado da pessoa. Porque o propósito da profecia é edificação. É encorajamento. É consolo. Não é para expor ninguém. Agora, naturalmente, pessoas que carregam esse dom, elas, não vou dizer que elas não têm o controle, mas elas são mais, digamos assim, a impressão que dá que são pessoas mais bravas, mais, como é que eu posso dizer assim, não é um perfil não, mas uma personalidade mais dura, mais firme, né? Não que tem que ser assim, a normativa é essa, mas as pessoas que eu conheço, elas são mais assim. Muito bem. Mauro Filho, tá bom aí? 6º ponto para você, Mauro Filho. Como julgar a profecia? E essa eu vou falar, que eu já falei durante toda a palavra. Não podemos aceitar, queridos, em hipótese alguma, que qualquer palavra que nos
nos seja dita, seja recebida como sendo de Deus. Não podemos aceitar que qualquer palavra seja. A Bíblia diz que devemos julgar, não sou eu, é a Bíblia dizendo, as profecias para garantir que essa questão, que essa palavra, que essa inspiração que a pessoa disse que teve ali, esteja em harmonia com a palavra de Deus. O que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, 20 e 21? Tem como botar aí, Anderson? 1 Tessalonicenses capítulo 5, deixa eu abrir aqui. 5, 20 e 21. Veja a importância que o Novo Testamento dá às profecias. Ele diz assim, ó: não tratem com desprezo as profecias. Entendeu? A profecia tem que ser tratada de qualquer jeito? Não. Nem por quem fala, nem por quem recebe. Fulano veio profetizar na minha vida, não fez nem faculdade. Eu tenho um doutorado. Fulano veio profetizar na minha vida, eu já sou pastor. Fulano, crente comum. Meu filho, vai estudar mais teologia porque está longe de mim. Profecia não tem a ver com isso. Então, a orientação bíblica aqui é: não trate com desprezo as profecias. Ou seja, não jogue logo fora, não. Não desmereça. Não trate com desdém nem a profecia, nem o profeta. Mas, diz o quê? Ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Ponham à prova tudo que foi dito e fica com o que é bom. Então, como é que eu devo julgar? Eu devo julgar não com desprezo. Às vezes a pessoa vai, talvez fale com você, não saiba nem falar direito, mas foi usada pelo Espírito Santo. Não trate com desprezo essa pessoa. Não trate com desdém. Se for uma pessoa de outra igreja, que é assim, aí sim, mas da minha igreja não. É por isso, quando eu olho o texto bíblico, quando Jesus fala, né, que os profetas não tinham honra na sua terra. Então, nós vemos aqui um ensinamento muito importante. Então, mesmo que alguém profetize algo, precisamos avaliar com cuidado para ver se está de acordo com o que a Bíblia ensina. Contrariou a Bíblia, queridos, não deve ser considerado. Então, resumindo, a profecia é um dom que é dado pelo Espírito Santo. A profecia, as pessoas podem ser usadas em momentos específicos e não carregar o dom. O profeta, de fato, ele tem respaldo bíblico. O Novo Testamento está cheio de recomendações de ensino sobre profecia, sobre como deve ser utilizado na igreja, como deve ser utilizada a responsabilidade que nós devemos ter. O apóstolo Paulo gastou muito tempo com relação a isso. No Novo Testamento a gente vê que quando as pessoas oravam pelos os novos, houve um momento que orou por alguns: vocês receberam o Espírito Santo? Não, nós não sabemos nem quem é. Nós recebemos o batismo de João, que foi o batismo do arrependimento. Então receba agora o Espírito Santo. E as pessoas começavam a falar em línguas e profetizar, diz o texto. Então, o dom de profecias, ele é para todos? Não. O dom de profecias é para algumas pessoas como qualquer outro dom. Mas o se mover em determinados momentos em profecia, o Espírito Santo pode fazer quando ele desejar. Então, o dom de profecia se manifesta no aspecto da igreja, no pessoal, né, no cara a cara com outra pessoa.
A diferença no Antigo Testamento é que o profeta não podia ser questionado. No Novo Testamento, a profecia não podia ser questionada. No Novo Testamento, a profecia pode ser questionada. No Novo Testamento, o profeta, quando falava em nome de Deus, diretamente de Deus. No Novo Testamento, a pessoa pode até falar, mas tem que dar essa liberdade para que a pessoa faça a devida avaliação. Nós temos o controle quando somos usados no falar, onde falar, como falar, quando falar. Devemos dar essa abertura para as pessoas poderem julgar. Então, não tenha dúvida, o dom de profecia é bíblico, é para os nossos dias, é uma forma maravilhosa pela qual Deus fala com o seu povo. Lembrando que o dom é uma coisa e ser movido por Deus em profecia é uma outra coisa, apesar de termos similaridades. E a profecia, de fato, é uma ferramenta poderosa para edificar a igreja, para trazer consolo, direção para aqueles que a recebem, né? Deus está falando, então isso pode ser uma grande ajuda para você.